O LNCC foi criado na década de 1980, no Rio de Janeiro, e trazido para Petrópolis no final da década de 1990. Foi consolidado em 1998 como centro estruturado. Foi muito bom para a cidade na época. No lugar onde o LNCC foi construído, ficava um descampado. E os garotos do BNH e do Parque São Vicente, às vezes, jogavam futebol lá. Eu morei no Quitandinha durante muitos anos e me lembro disso. Então, onde havia um descampado, de repente, por mágica do investimento do governo federal, surgiu um centro de computação científica. Um prédio com vários professores, pesquisadores, computadores, enfim. Foi realmente um grande investimento para o bairro do Quitandinha e para a cidade de Petrópolis. Hoje, o LNCC abriga o supercomputador Santos Dumont. Petrópolis, ao longo do século XX, foi palco de indústrias e comércio fortes. A ideia de ter o LNCC em Petrópolis era ter um polo tecnológico na cidade para impulsionar a cidade para um novo futuro. Futuro agora pertencente aos computadores e à informática. Futuro das empresas de software, da produção e venda de programas de computador. No embalo desse sentimento surge o projeto chamado Petrópolis Tecnópolis, que vai se estender ao longo das décadas de 2000 até 2019, com a ajuda de vários agentes públicos, Prefeitura de Petrópolis, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Governo Federal, Firjan, UCP, até mesmo outras cidades como Teresópolis e Nova Friburgo participaram dos esforços para transformar a região num polo tecnológico. Em 27 de janeiro de 2001, por exemplo, vemos a seguinte manchete na tribuna de Petrópolis: Comitê de Petrópolis, Tecnópolis, se reúne na Firjan para avaliações. Em 22 de fevereiro de 2002, há outra manchete: curso gratuito de agente de difusão tecnológica, parceria, prefeitura e LNCC. Nessa época, início dos anos 2000, num contexto nacional, acontecia a explosão da internet no Brasil, junto com o fim do racionamento de energia que aconteceu durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Por outro lado, a bolha da internet estourou no mundo, causando prejuízos para investidores. Os municípios do Brasil, naquela época, queriam ter o seu polo tecnológico, queriam ter incubadores e queriam ter o parque tecnológico. Esse era o cenário daquela época no Brasil. Minha visão crítica do projeto é que ele não impacta a região como se gostaria que ele fizesse. Como é no Silicon Valley, porque não precisa necessariamente da presença física do computador para poder programar o computador. Então, a questão é, um polo tecnológico físico funciona no século XXI do mesmo jeito que funcionava nos anos 70? A resposta é não necessariamente. Mas o que pouca gente percebe é que o Silicon Valley não nasceu como um prédio bonito. Ele nasceu da proximidade com a Stanford University, do capital de risco local, indústria militar americana, cultura empreendedora agressiva, mercado consumidor gigantesco. Não era só infraestrutura física, era universidade, mais dinheiro, mais risco, mais mercado, mais cultura. Você não precisa da presença física do computador para programar. Hoje isso é óbvio, mas em 1998, 2002, isso não era tão claro assim. Naquele período, internet banda larga ainda era limitada, cloud computing praticamente não existia, trabalho remoto não era comum. O modelo de parque tecnológico ainda não fazia sentido. Hoje você usa ChatGPT, que roda em servidores fora do Brasil.
Um programador pode morar em Itaipava e trabalhar para a Alemanha. Empresas podem ter o CNPJ numa cidade e funcionários espalhados pelo mundo. Ou seja, o território deixou de ser central para a produção tecnológica. E isso enfraquece o modelo tradicional de vamos criar um polo físico. Teve uma época aqui em Petrópolis, foi no governo Dilma, por volta de 2012, em que foi oferecido um subsídio para empresas de informática terem sede em Petrópolis. A Microsoft teve uma sede aqui na Avenida Keller. E o que eu acho que aconteceu foi que eles provavelmente tinham uma sede aqui, mas os trabalhos eram feitos em rede com pessoas morando em outros lugares. Resumindo o problema, Petrópolis teve um laboratório nacional de computação, teve discurso de Tecnópolis, teve incentivo fiscal, teve sede de multinacional, mas não virou o Vale do Silício. Então, você pergunta, por quê? Porque a tecnologia mudou? Porque o modelo era importado? Porque faltou capital de risco? Porque faltou continuidade política? Tecnologia é infraestrutura? Ou tecnologia é mercado financeiro? E a resposta histórica é principalmente mercado financeiro. O Vale do Silício não é só tecnologia. A questão da tecnologia funciona nos Estados Unidos por causa da Nasdaq, da Bolsa de Valores de Nova York, do governo americano com contratos de bilhões de dólares, de muitos investidores qualificados com muito dinheiro para colocar nas startups. O negócio tecnológico é um negócio financeiro. Um negócio financeiro de trilhões de dólares. Então, não adianta muito fazer esse tipo de coisa que foi feita com o LNCC. O que sustenta o ecossistema americano é mercado de capitais profundo, liquidez gigantesca, venture capital bilionário, fundos de pensão investindo em startups, contratos milionários do governo americano, cultura de IPO. Sem isso, o Vale do Silício não existiria. Formação de mão de obra altamente qualificada também é polêmico, na minha opinião. Eles usam no LNCC, acho que Fortran ou COBOL. Isso é puramente acadêmico. Se você quiser realmente se qualificar como programador, e essa é uma crítica que eu já ouvi de algumas pessoas, é melhor você entrar na internet e se matricular em um curso de programação em nuvem. Ou ir daqui do Brasil mesmo fazendo programas e participando de provas online de empresas que procuram programadores. É melhor isso do que ir fazer um mestrado no LNCC. Não que o mestrado não sirva para nada. Ele serve se você quiser seguir uma carreira acadêmica. O LNCC não é uma fábrica de tecnologia. Ele é um instituto de pesquisa e pós-graduação. Ele forma mestres, forma doutores, forma pesquisadores em modelagem matemática e HPC, High Performance Computing. Isso é diferente de formar desenvolvedores de apps, programadores de nuvem, startups de software comercial. E então, mais uma vez, o Vale do Silício não nasceu porque tinha programadores. Ele nasceu porque tinha mercado de capital forte, a Nasdaq, venture capital agressivo, contratos militares bilionários, Stanford como hub científico e cultura de risco.